Boa noite. Tudo pronto por aqui para a gente começar mais uma live temática da nossa agenda de lives, né? Oi, Catita, pontualmente entrastes, amiga. O áudio tá bom? Me sinalize aí, porque agora os vizinhos começaram a soltar uns fogos aqui, eu fiquei preocupada, depois de tudo arrumado. Tava em silêncio total, mas os vizinhos começaram a fazer uma zoadinha. Tô. Zori já entrou. Oi, Sofia. Boa noite. Oi, Boa, Zori. ah, Tudo bem? Como está? tudo ótimo. Então, pronto. Eu agora fiquei um pouco preocupada. Começou uma zoada de fogos aqui na rua. Quero ver se você me ouve bem. Eu Perfeitamente. perfeitamente. Não vi Então, ainda alguns sendo tocados e a audição está ótima. então que bom. Porque eu aproximei bastante. Fechei tudo para facilitar. Eu aproximei bastante o celular para poder ficar o áudio bem legítimo para você conseguir me ouvir, né? Também fiz o mesmo aqui. Me aproximei, mas Pronto, Sofia ouve, Kátia que entrou aí também ouve, são as pessoas que já entraram, analisando aí se tá ok o áudio. Oi, Clévia, bem-vinda, boa noite. Tá ouvindo bem, Clévia? A gente está fazendo um teste aqui, os primeiros testes sobre o áudio. Tô vendo, amiga, você chegou. O áudio tá bom, Tami entrou. Tami, boa noite, bem-vinda. Vamos lá. O áudio tá bom, Tami? Só algum participante dizer se a gente tá. Tá bom o áudio da gente? Zori, fala aí. Clévia disse que perfeito. sim. Então, pronto. Então, vamos começar nosso bate-papo, porque o tempo é corrido, e aí, quando a gente vê, já percebe, acabou a live. A live É de verdade. hoje, ela tem uma temática bastante pertinente. Aliás, eu fiquei muito feliz com quando você sugestionou que a gente abordasse o lixo mental. A nossa live estava permeando pela o corpo fala e Sim, outras temáticas voltadas para a questão mental, né? E você optou pelo lixo mental, justamente para estar abordando essas questões dentro da nossa rotina. E a gente entende, né, que o lixo mental acontece quando a gente faz um acúmulo de informações desnecessárias e essas informações somatizam. Tá tendo tá ouvindo uma microfonia? Ou vocês não. estão me ouvindo bem? Está perfeito aqui. E Miriam, mas Tami, eu vi uma microfonia leve aqui. Tá bem? Pronto. Então, a gente percebe que esse lixo mental ele é resultado dos acúmulos diários, do cotidiano. No cotidiano, a gente absorve muita informação, né? Informação falada, informação que a gente lê, informação que nos são transmitidas via as mídias sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, e a gente precisa fazer um filtro. Aí ela disse que uma coisa. Melhorou agora? O que foi dessa microfonia Tá ok. aqui? Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Tá boa agora? Tá Bom, para boa? mim tá. Miriam falou que estava microfonia leve. Eu também estava percebendo isso aqui, mas bora ver se agora ela fica legal. Então, Vamos o que é lá. que acontece? Esse lixo mental ele é resultado dos nossos acúmulos e a gente precisa estar trabalhando os filtros para que isso não aconteça, não é? E aí é isso que a gente vai conversar hoje. Você vai estar nos ajudando e fazendo esse link, viu? Fique à vontade. A palavra é sua. Pronto. Ah, esqueci. Meu Deus, já não ia nem ler o currículo do palestrante, meu Deus, ó. Para quem está chegando agora, deixa eu ver minha pesca ali no notebook. Zori é psicoterapeuta,
tem formação em psicanálise, hipnose clínica, massoterapia, ela é analista corporal e desenvolve como analista corporal técnicas voltadas para a ginástica de autopercussão para a vitalidade. O Lian Gong, da medicina chinesa tradicional. Falei certinho? Só esqueci de passar uma que é a formação de base de pedagogia. Ah, pronto, pedagogo, é da educação também. Então jogue por aí que a palavra é sua. Pronto. Então, essa abordagem, como você já trouxe, eu penso que ela seja de extrema importância para todas as pessoas, porque nós passamos, não agora somente, mas nós já estávamos passando por processos complicados, visto que o índice de pessoas com problemas emocionais, problemas depressivos, quadros de ansiedade, 350 milhões de pessoas no mundo com processos de depressão e ansiedade, é um número muito expressivo. Então, é importante que as pessoas se deem conta do que está acontecendo. Por que está acontecendo tanta coisa assim? Isso existia antes, há um século atrás, ou é algo muito atual? É importante que a gente converse a respeito para entender essa questão, que é o tema central, que é o lixo emocional, né? Se é uma escolha ou é uma fatalidade? Tem a ser o nosso tema. E para isso, assim, é importante que a gente compreenda que vamos ter um olhar aqui muito como psicanalista, um terapeuta. Sim. E as pessoas, de um modo geral, conhecem mais o psicólogo, a psicologia. E não se fala muito sobre o psicanalista. Já tem uma confusão, psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo. Então a gente vai fazer uma distinção, né? Eu mesma, assim, eu sei que psicólogo, ele faz terapia, psicanalista também, psiquiatra também. Mas especificamente, fazer a distinção, isso que você vai agora introduzir, eu não sei. Eu vou até ficar grata com o seu esclarecimento. Quem pode falar muito bem sobre a psicologia é a nossa amiga Tamires, né? Mas, em linhas gerais, a psicologia vai trabalhar com as questões comportamentais, os problemas que o indivíduo enfrenta na sociedade, enfim. Mas não vou falar muito sobre isso, porque aí tem profissionais competentes para falar. O psiquiatra é um médico que fez especialização em psiquiatria, que vai trabalhar os distúrbios mentais, problemas de ordem mental. Esse é o psiquiatra que normalmente vai utilizar os medicamentos. Então, ele é quem vai utilizar. Nem um psicólogo, nem um psicanalista vão estar passando medicamentos. Cabe ao profissional médico especialista em psiquiatria, para os casos mentais. E o psicanalista, eu vou abranger mais um pouco, a gente vai entender o que é psicanálise. E o que é psicanálise? É um método terapêutico que foi criado pelo médico neurologista Sigmund Freud e é empregado em casos de neuroses, fobias, obsessões, toques, o transtorno obsessivo compulsivo, depressão, ansiedade, etc. Então, esse método terapêutico consiste basicamente na interpretação dos conteúdos inconscientes, de palavras, de ações e produções imaginárias de um indivíduo. E o objeto da psicanálise é o inconsciente, inicialmente de Freud. E aí ele formatou um modelo topográfico para a gente entender o que é, né? Porque se pensar que o cérebro tem o inconsciente, a gente pode imaginar, está onde? Está em qual parte? Então, não está em uma parte específica. Então, ele fez um modelo topográfico que muita gente já viu, que é simbolizado assim pelo iceberg, onde tem aquela parte que fica visível, uma parte um pouco mais abaixo e aquela parte mais profunda. Que é o subconsciente, então, né? É considerado o inconsciente de Freud, ele dá o nome de inconsciente. A gente vai ter essa estrutura onde esse consciente representa tudo aquilo que você tem noção no aqui e agora, no momento atual, no momento presente. As suas noções de realidade. Já o subconsciente é onde vai estar
as pulsões inatas, os desejos, os recalques, os medos, lembranças. Então, tudo isso vai estar no inconsciente, as experiências, o trauma vai estar lá. Então, tudo isso está no inconsciente. Mas aí, mais adiante, surge um psiquiatra, na verdade foi conterrâneo de Freud, e ele traz uma outra roupagem para esse inconsciente, que ele vai chamar de subconsciente. E eu prefiro trabalhar mais com essa ideia do subconsciente, que foi Pierre Janet, que é um psiquiatra, e ele traz essa formatação. Freud trouxe o inconsciente e ele disse, não, subconsciente seria mais apropriado. Então, no consciente, basicamente, tem isso que Freud trouxe também. Mas aí ele tem também a questão analítica. Então, você analisa, você está agora analisando o que eu estou falando. Sim. Tem a força de vontade também, tem a atenção, tem um fator crítico para dizer assim, ó, o que ele está falando tem sentido. Você analisa e você observa se isso faz sentido ou não. Se eu, de repente, começasse aqui a falar palavrões, você diria assim, poxa, o cara pirou de vez, vou desligar aqui, né? Porque seu senso crítico vai dizer que não é para fazer isso. E no nosso subconsciente, de acordo com este outro modelo topográfico, nós teremos a memória de longo prazo, as emoções, hábitos, a zona de preguiça ou zona de conforto, as fobias e a autopreservação. E no centro, ele vai trazer que nós temos o inconsciente, que seria justamente o nosso sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. Então, essas partes mais internas seria a nossa autoproteção automática. Se você se corta, você não precisa pensar em recuperação. Esse inconsciente vai fazer o processo de recuperação. Assim, sinteticamente... E diante de tantas informações que você sinalizou a respeito de como funciona funciona, né, a nossa mente, fazendo essas correlações com os teóricos, com o pai da psicanálise, né, que Freud foi, eu queria entender só onde ficaria, onde nós depositamos o acúmulo das informações e como a gente canaliza isso, entendeu? Onde dentro, no inconsciente, no subconsciente, em qual das zonas esse lixo tóxico, esses pensamentos depreciativos, essas notícias sensacionalistas, das palavras que nos são dirigidas, em que zona o cérebro estimula para acumular esse lixo mental? É no inconsciente, no subconsciente? Enquanto você estava fazendo esses conceituando, né? Aí eu estava aqui pensando, e onde é que fica? Exatamente. A porta de entrada, obviamente, vai ser o consciente. Você está andando na rua, está observando as coisas acontecerem, e aquilo que você observa, na medida em que vai acontecendo determinados fenômenos, determinados fatos, e que eles se repetem, você vai acumulando e vai acomodando. Por exemplo, quando você começa... Você dirige? Não. Eu já tentei 3 vezes a autoescola, mas não termino. Que vergonha. Pronto. Mas vamos lá. Tenho pânico, um pouquinho de pânico, porque sou muito agitada. Você foi dar a sua primeira aula. Quando você foi dar a sua primeira aula, você entrou na sala em um estado de pânico, porque foi a primeira experiência. Após 10 anos de experiência, você entra na sala muito tranquila. Confortável. Isso. Pois é. O seu subconsciente foi, vamos dizer, ajuntando experiências, acomodando, e você fez um padrão, você formatou um padrão reativo. Então, você hoje entra tranquilamente. Você já tem noção do que você vai enfrentar. Então, essas experiências, tanto positivas como negativas, vão se acomodar no subconsciente. Entendi. E para complementar, eu quero falar também do id, do ego e do superego, que é a noção também que Freud traz. Todo mundo já ouviu falar disso. E todo mundo já viu representado simbolicamente nos desenhos animados, quando se tem uma figura de um diabinho e um anjo do outro lado. Um anjinho, né? isso. Pois é. Então, o que é que ele simboliza? É símbolo.
O id, você vai ter a sua impulsividade. É aquela força que te impulsiona a tomar determinadas atitudes. Então, vai ser o momento que você também vai fazer uma aventura. Não, eu não estava nem esperando, tomei a decisão agora, vou viajar amanhã. Então, você tem gente que vai fazer isso. É a sua criança, vamos dizer assim, que faz as coisas e não vai pensar muito, não. Faz no momento. Mas você tem, do outro lado, o superego, que é o seu lado de moralidade, de cerceamento. É o juiz que vai dizer assim, opa, isso não pode. Isso pode. E você tem no meio desses dois o seu ego, que é a racionalidade, que é justamente o seu lado razão. Então, aí formata-se o ser humano na sua integralidade no ambiente mental. Tami estava perguntando aqui, enquanto você digitava, Tamires Silva ali estava perguntando como esse lixo mental, ele reage no nosso corpo. Além disso, Kátia, acho que trabalhou com você, sua contemporânea em Candeias. Kátia, ela está elogiando, diz que você é um excelente profissional, que foi uma excelente escolha de live, entendeu? E aí mandou abraços. Aí você responde a pergunta de Tami. Pronto. E aproveita e olha aqui também que a Ariadna perguntou o que passa quando temos uma crise depressiva, se o lixo mental ele interage com essa situação da crise depressiva e Tami, como reage no nosso corpo. Duas perguntas que surgiram aí. Pronto. A questão da reação no corpo, se o nosso cérebro é quem comanda o nosso corpo, aquilo que acontece no cérebro vai interferir no nosso corpo. Então, automaticamente, nós podemos somatizar, vai chamar do termo psicossomatização. Então, a psicossomatização vai ser a materialização de um problema que vai se exteriorizar, se apresentando fisicamente. Na medida em que um problema mental surge e ele vai se agravando, se agravando, se agravando, vai chegar um momento em que ele vai se materializar. Então, vai para o corpo. O que vai acontecer? Mas eu acredito que a próxima pergunta, na medida em que eu vá trazendo sobre o lixo mental, já vai estar sendo respondida, que a Ariadna fez. Sim. Então, é preciso compreender o que é esse lixo mental. Porque precisamos ter uma noção um pouquinho mais clara do que é o lixo mental. Então, a gente pode entender o lixo mental como sendo o excesso de pensamentos que tiram a sua paz, sim, tiram o seu eixo, interfere no seu cotidiano. Eles podem ser causados por notícias ruins, sensacionalismo, a violência, injustiça, os crimes no noticiário, ideias de que o mundo não é um bom lugar, né? O mundo não presta, tudo está ruim. E essas ideias todas vão se tornar lixos mentais. Sim. Que a vida é difícil, que está tudo errado. Uma coisa que é um lixo mental muito, muito negativo, preocupação com a vida alheia. Essa daí bate recorde na rede social também. É um lixo mental. Porque nocivo, a vida alheia... Nocivo, bem nocivo. Exatamente. Porque aquilo causa baixa estima na pessoa. Gera na pessoa, por exemplo, a análise, eu vejo assim, ó, a análise que as pessoas fazem umas das outras, julgando como você falou, da vida alheia, elas colocam a gente de forma a absorver, né, um pensamento nocivo, tóxico e depressivo. Então, assim, quando a gente se preocupa, às vezes, com o que o outro diz, o que o outro pensa, ou com o julgamento alheio, como você bem disse, isso já age nocivamente na nossa mente. Não Exatamente. É isso? Perfeito. Então, isso vai para o nosso subconsciente. Tudo isso vai para o subconsciente. Vai enchendo a mente de medo, de preocupação, de desesperança e trazendo perspectivas negativas. Então, essa é a ideia, assim, mais geral do que seria. Mas aí eu queria trazer algo um pouco mais científico. Os neurocientistas, com as pesquisas mais recentes, eles vão asseverar que o lixo mental é provocado pela preocupação. E aí a gente vai dividir a palavra. Pré-ocupação. Prévia, uma coisa prévia. Sofrer por antecedência. Pois é. Então, seria, inclusive, a possível causa do aumento do número de indivíduos com o mal de Alzheimer.
Vixe. Então, o líquido mental pode provocar, pode ser uma das causas dos problemas como o Alzheimer. E Então, deixa eu te veja falar como... uma coisa aqui que tu falou de Alzheimer, é a doença do esquecimento, né? O mal degenerativo do cérebro. Isso, Aí deixa eu te falar. Eu tenho uma amiga, Eliane, que fez a última live comigo. E ela disse que minha memória, eu herdei de minha mãe uma característica. Minha mãe era telefonista, trabalhou 32 anos na Telebahia e ela tinha uma memória ímpar. A minha também é assim. Eu lembro de coisas, de fatos da minha infância, eu lembro de frases que me disseram. Minha memória foi muito estimulada nesse período da primeira infância, porque manhã pegava as caixas de Omo, tinha aquelas frutas e informações e fazia o jogo da memória. E a gente brincava com o jogo da memória. O livro que eu lia era Almanaque Nosso Amiguinho, era a revista da Turma da Mônica, era literatura infantil Monteiro Lobato, eram livros. A minha vida foram livros. E aí, a Eliane fala, Clara, eu não sei até que ponto essa sua memória vai continuar desse jeito, porque você exige muito dela. Aí, quando você falou isso, eu lembrei dessa fala dela. E eu tento fazer uma coisa assim. Eu armazeno a informação, e é uma informação que é um conhecimento e eu vou precisar utilizar ela novamente. Então, eu aciono ela com um gatilho, um feedback, uma palavra me lembra. É isso. Então, toda vez que eu estou estudando e escrevendo. Estudando e escrevendo, né? Também já é PNL, Programação Neurolinguística, que eu também sou visual. Sou auditivo, sou visual. Então, eu tenho muita preocupação se o uso que eu faço do meu cérebro. Eu estou acelerada. Eu estou num processo de pré-campanha, estou num processo de aprendizado para situações da educação que modificou tudo com essa pandemia. Estou sendo exigida para aprender. Eu estou exigindo de mim mesma que eu acompanhe o que está acontecendo para que eu sirva os meus alunos, eu sirvo a minha comunidade. Inclusive, essas lives aqui que a gente está fazendo justamente é para levar informação. E eu quero saber se, de certa forma, eu estou prejudicando o meu cérebro, acelerando ele demais. Essa noite eu tive insônia. Aí, quando você falou do pensamento acelerado, eu lembrei. Eu fui dormir 2 da manhã, 3 da manhã. Eu estou muito nesse processo e quero saber se isso, de certa forma, pode me causar isso aí que você falou, Alzheimer, ou então um estresse ou uma estafa. Pronto. Então, o Alzheimer, se a gente for conceituar, é uma doença que afeta a memória, a produção, ela vai provocar a redução das sinapses nervosas. E tem a descoberta de brasileiros neurocientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que abriu um caminho promissor para a cura do Alzheimer. E o ponto de partida é o exercício e atividade física. Então, isso é algo muito positivo. Para a questão que você está trazendo, aí a pergunta, você está se preocupando ou você está se ocupando? Então, na medida que você está se ocupando, você está aprendendo coisas novas, você está tendo que aprender a dar aula à distância, você está tendo que fazer um movimento diferente daquele que você fazia. Obviamente que está tendo um sobrecarrego, sim, mas você está se ocupando de coisas úteis. Você não está se preocupando com coisas banais. Então, as banalidades são pensamentos, formas de pensamentos que vão se instalar no seu subconsciente e que não tem utilidade. Tudo aquilo que você faz e que tem utilidade para a sua vida, para a sua aprendizagem, para o seu processo, é uma ocupação. E isso é bom, o cérebro foi feito para usar. Mas quando a pessoa utiliza ele mal, bombardeando com coisas negativas o tempo todo, e em excesso, aí é o problema. E aí a gente vai ver o que a Ariadna perguntou sobre a questão do processo depressivo. Pode sim acontecer isso. E o que é que acontece nesse momento, assim, a nível cerebral? Nós temos... A Ariadna acabou de falar aqui que a primeira crise depressiva dela começou com a insônia. O primeiro passo foi a insônia. Pois é.
cada pessoa vai estar se expressando de uma forma, né? No caso dela foi a partir da insônia. Sim. Então, o lixo mental, ele vai estar produzindo um hormônio chamado irisina. Esse hormônio ele melhora a comunicação entre os neurônios e ela é liberada na atividade física. Então, por isso que ela está sendo um objeto de estudo muito interessante. Tem ajudado muito as pessoas, os cientistas, já estão observando que isso é algo muito positivo, né? Então, aí para você, nós somos seres que vivemos ocupados. Sim. Porém, quando nós estamos ocupados, corremos o risco de viver pré-ocupados. Com certeza. Então, acometido da ansiedade de dar conta de tudo. E aí Pronto. a preocupação. Aí eu lembro da live de Tami que falava da ansiedade e da rotina, entendeu? Para não nos acometer picos de estresse e para a gente não se cobrar tanto por não dar conta de tudo. Exatamente. Porque isso pode provocar um processo de estresse, de ansiedade e, por fim, de depressão. Então, o lixo mental, Tami perguntou aí eu já vou aqui emendando a resposta. Eu estou de óculos agora, me facilitou para eu ver aqui os comentários. Kaline até falou que travou a live. Alguém tá vendo a live travada ou tá todo mundo conseguindo ouvir? Tá normal para mim e para você. Para mim também tá normal. Cícero, você que entrou agora, que foi o último a entrar, a live tá boa ou tá travada? Cícero? Kátia, a live tá boa. A Kátia falou, tenho muito medo de estar entrando numa fase depressiva, visto que estou tendo insônia constantemente. Mas essa rotina de insônia é comum agora para os professores. Os professores estão sobrecarregados. Eles estão tendo que estudar muito para poder dar conta das novas demandas tecnológicas para a educação que não havia antes. Pronto, a live ficou normal. Todo mundo falou que está normal. A gente tem que respeitar a atipicidade do momento. Estamos em um momento completamente atípico. Então, nós já passamos mais da metade da pandemia, de acordo com os médicos que eu tenho assistido, já passamos da metade. Então, já estamos mais perto de terminar do que quando começou. Então, comecemos, né? Então, esse lixo mental, me perguntou, ele vai ser causado por mágoas, informações negativas em excesso, pessoas tóxicas, ambientes negativos, pessoas sugadoras. Tem gente que... Maria, eu vou anotar aqui, vou anotar. Ambientes nocivos, não, é sério, eu vou anotar. Ambientes nocivos. Isso, mágoas. Informações negativas em excesso. Pessoas... Pode falando, eu só anoto rápido. Basicamente isso. Ambientes negativos. Pessoas sugadoras. Pessoas que vão tirar sempre de você, que vai te procurar sempre para estar tirando alguma coisa. Menina, eu passei várias situações achando que... E o pior é que essas pessoas que são tóxicas, elas nos intoxicam de tal maneira que a gente, às vezes, ainda acha que o problema foi a gente que causou. Porque essas pessoas parecem que elas são expertas em fazer mal. Entendeu? E aí Sim. A gente tem mesmo que estar, distanciando. Gostei disso que você falou. Mas é isso mesmo. Você está certíssima. A gente tem que... tem uma questão, eu vou me adiantar aqui, que a gente conversou um pouquinho antes sobre as questões que a gente iria abordar. Então, já vou me adiantar porque você já está trazendo para o contexto aquilo que a gente iria estar falando aqui, né? Que é a relação entre o lixo mental e o apego. A redução comunicativa dos hormônios, de acordo com a neurociência, é provocada pelo excesso de preocupação. Então, se levarmos em conta que temos muito apego a coisas, situações e pessoas, existe sim uma relação grande, pois na medida em que nos alimentamos a nossa mente de ideias fixas que são recorrentes, obviamente a gente vai estar se prejudicando. Pessoas que você acaba tendo uma consideração e que acabam usufruindo disso e acabam te sugando. Então, dá para você, Clarissa, dá para você fazer aquela
aquela avaliação, aquele trabalho que você sempre manda para o meu e-mail, aquela pesquisa, e aí começam a tirar de você. Geralmente são pessoas que não se doam, são pessoas que querem o tempo todo. Então são pessoas, de cara já vou dizer, que devem ser eliminadas da vida da gente. Ah, mas eu conheço desde minha infância, sim. Ai, Qual você é a... parece que está fazendo terapia comigo, Zori, que eu sou assim. A minha formação religiosa de minha mãe lá, que a gente tem que perdoar até umas horas. Eu deixo fazer uma, deixo fazer duas, deixo fazer três. Aí depois eu já fico rancorosa, aí já recuo, me afasto. Mas até eu me afastar, eu já me machuquei tanto que eu saio despedaçada, destroçada, e depois tendo que juntar os meus caquinhos. Então, isso Pois que você é. me falou é importantíssimo. No primeiro start, eliminar. E interessante é o seguinte, isso não vai fazer com que você vá de contra a sua religiosidade, a sua crença. Por quê? Você pode perdoar, mas não significa que você tem a obrigação de ter essa pessoa na sua vida. Perdoei, mas não quero você mais como amigo, porque é alguém que, para mim, não está fazendo eu crescer, não me ajuda a crescer, está me prejudicando. Então, essa pessoa precisa ser realmente retirada. Ela vai se cuidar. Então, pode ser uma pessoa que você, oi, bom dia, tal, mas você pode, não dá não, não posso. Pronto. Você Isso, segue adiante. aqui, ó, Santos de Queiroz acabou de falar que isso acontece com as pessoas que não sabem dizer não. Realmente, viu, Santos? Eu tenho dificuldade de dizer não. Sandra falou aqui da questão da insônia. Eu acho que ela devia ter caído aqui, ela não conseguiu ver que você falou sobre a insônia, mas depois você retorna e fala sobre a insônia e sobre a ansiedade. Mas só para você ficar com esse feedback aí da interação do público, viu? A live tá ótima, eu tô adorando. O pessoal tá Pronto. gostando, tá elogiando, viu? Ótimo. Então, vamos seguir. Tô aprendendo muito, viu, Zori? Sim, sim. E entra também nesse contexto que você trouxe a autoestima. Eu sou importante. Porque quando eu tenho uma baixa autoestima, eu fico mendigando amizade. Eu fico mendigando atenção. Eu sou o coitadinho. E nessa perspectiva, se eu sou coitado, eu vou ficar atrás dos outros querendo alguma coisa. Se eu quero alguma coisa, eu vou dar alguma coisa. Então a pessoa me pede favores, pede isso, pede aquilo. E eu estou sempre disponível. Estou sempre... Por quê? Porque eu não acho que eu sou importante o suficiente. E para ter aquela pessoa no meu círculo de amizade, eu preciso estar me doando sempre e fazendo por ela. Isso, Kátia Então, está dizendo aqui que essa pessoa é um atraso na vida da gente. Foi a exatamente. leitura que Kátia fez logo aí, já de cara. E é isso mesmo. Então, a importância, é muito importante que a gente busque trabalhar essa questão da autoestima, porque você fica muito vulnerável a toda condição e de pessoas. O fato de não aceitarmos e não termos os sentimentos positivos em relação ao nosso próprio ser, aí vai facilitar o surgimento de processos depressivos, porque eu vou ficar remoendo pensamentos. Então, aquele remoer de pensamentos, eu estou gerando lixo mental. Marina associou o lixo tóxico às tempestades alheias. E Veracia está dizendo que ela se afasta de pessoas que murmuram muito, porque elas são negativas e atrasam a vida dela, e só procura quando precisa. Concordo, viu, Vera? Arrasou. E é verdade. Pessoas que estão o tempo todo para baixo, é assim, se eu puder ajudá-las, eu vou ajudar. Mas eu não vou ajudar ela fazendo o que ela quer, não. Eu vou ajudar ela, vou tentar ajudar para ela sair dessa posição de vítima constante. O vitimismo é péssimo. Porque a pessoa que se torna vítima constante, ela vai ficar o tempo todo no choro, tenha pena de mim, me ajude, sempre ela vai querer tirar algo de você. E quando ela chama, é aquela história do evangelho, né? Você estudou o evangelho, né? Dá o peixe e dá a vara de pescar. Tem uma diferença. Tem que eu digo, ó, se pesca assim, você usa isso, para um indivíduo mesmo produzir para ele. E não que ele fique dependente o tempo todo. Isso é horrível, é péssimo. Cada um tem que estar produzindo. Quando você pega um exemplo, já disse, ó, levante, dobre aqui o cobertor, você já está encaminhando ela para ela ser uma pessoa útil.
para ela, porque é ela que se cobre ali. Ela já está tendo utilidade para si mesma. E automaticamente já está ajudando a mãe, reduzindo os serviços em casa. Não é nenhuma exploração. Pegar a criança e dizer, ó, dobre aqui, pode ser o sapato no lugar certo. Então, tem tudo isso que a gente precisa rever. E a pessoa que é dependente, ela fica o tempo todo nessa e não sai dessa. Não, não evolui. É um processo de evolução travado. E às vezes a gente se sente responsável porque aquela pessoa não evolui, não é? Aí fica, de certa forma, ajudando ela a se vitimizar mais. Pelo menos quando você colocou dessa forma, algumas situações que aconteceram em relação a isso comigo, eu sempre queria ajudar, mas eu não estou ajudando ela a evoluir. Exatamente. Na verdade, de uma forma imperceptível, porque você não percebe, você está ajudando ela a permanecer naquele lugar. Na zona de conforto. A sua intenção é assim. Só que a forma como você está ajudando, não está ajudando. Está ajudando ela a se manter naquilo. Uhum. Então, eu estou alimentando uma atitude que a pessoa está tendo. E ainda falando sobre... porque eu estou emendando as questões aqui, que você já está trazendo... A Kátia botou, claro, e você tem uma mente brilhante, não deixa o sanguessuga lhe contaminar. Aí Santos de Queiroz falou que as pessoas que têm esse comportamento são sempre vítimas, se vitimizam. Cícero elogiou, disse que está muito show suas colocações, e Tami também disse que está amando. Eu também estou amando. Eu queria uma live de 3 horas. Pronto. Eu queria falar agora sobre os indivíduos que são lixeira emocional, porque a gente já está nessa pegada. E a gente pode entender como um indivíduo que tem a habilidade, olha que coisa, a habilidade de suportar as coisas difíceis, e neste caso dos outros, e é uma forma de lealdade. Poxa, eu tenho que ser leal àquela pessoa, como eu disse, né? É meu amigo de infância, ele me ajudou, me arrumou emprego, primeiro emprego, eu sou agradecido eternamente, tá? Mas já agradeceu, passou. Então, a gente tem que seguir. Então, essa pessoa que se torna a lixeira emocional, ela vai estar emprestando os ouvidos o tempo todo. Uhum. Então, é aquela pessoa que vai ligar para você, dizer, amiga, eu posso conversar um pouquinho? Você está podendo? 2 horas de relógio. Você tem 10 minutos. Ela disse, eu posso conversar? Ela não quer conversar. Ela quer soltar tudo nos seus ouvidos. Murmurar. E vai despejar tudo, e você fica 2 horas. Só ouvindo. Depois ela diz assim, foi tão bom conversar com você. Eu digo, mas eu não falei nada. Eu já fiz isso com as 2 pessoas que estão aqui na live quando eu estava na BED. As pessoas sabem. Não vou citar o nome, então agora eu vou me policiar também, porque eu não vou fazer dos meus amigos lixeira emocional dos meus problemas. Já aprendi outra coisa aqui na live agora. Pronto. Então agora eu queria fazer uma lista do que você pode fazer, porque você disse, nosso tempo é curto, para se livrar do lixo emocional. O que eu preciso fazer? Eu já sei o que é. E agora você vai responder a Tami, que perguntou a estratégia para combater o lixo emocional, o lixo mental. Então, de certa forma, quando você entrar nisso aí, você vai estar respondendo Tami. Exatamente. Então, assim, ações para a gente se livrar desse lixo. Quem é que você precisa deixar ir? Eu preciso perguntar para mim. Quem eu preciso libertar? Eu tenho que largar. Isso é o apego. Você está falando do lixo mental com apego. Desapegar do quê? Desapegar de uma pessoa, por exemplo. Eu tenho que pensar assim, essa pessoa não faz parte da minha vida. Por que ela ainda está rondando a minha mente o tempo todo? Uhum. Ah, mas não consigo. Então, vai procurar uma terapia. É um caminho. Uhum. Meditação é um excelente caminho. Ah, não tenho tempo. Tem sim. 20 minutos todo mundo tem. Então vai fazer meditação. Mas eu não sei. Entrou em rotina para meditar. A gente pode fazer aqui uma meditação breve, aqui antes de terminar a live. Arrasou. Darem o que é meditação? Não é algo tão complexo. Uhum.
Então, outra coisa, o que é que eu não consigo verbalizar? Eu tenho que aprender a falar e não deixar retido. Você tem um problema com a pessoa e você fica mal, fica magoada, não Tranca fala. aquilo dentro do peito e aquilo ali vira uma coisa, que uma bola de neve, um aperto, uma ansiedade, uma dor, um nervoso. Você não aguenta nem olhar para a cara da pessoa porque você não disse o que sentia. O pior, a pessoa te encontra e diz assim, ô Clarinha, você tá diferente comigo? Não, você tá igual. Meu Deus! Agora, olha, eu pego lá, viu? Quando eu digo as coisas. E quando eu não digo, eu fico com aquela cara de empapuçada. Sim. Exatamente isso, né? Você fica com aquilo preso. Porque você conhece o preso. Para não ofender, para não magoar, para não maltratar, eu fecho minha cara, não digo, e aí estou me causando toxicidade, lixo mental, lixo emocional, estou me adoecendo. Pois, a pessoa que tem isso, por exemplo, é bem capaz de ela ter muita prisão de ventre. Porque ela segura, ela tem uma tendência a segurar o corpo, né? Respondendo um pouco o que Tami perguntou sobre o corpo. Então, a pessoa pode ter uma prisão de ventre por ficar com isso preso. Isso é terrível, porque ela não libera e aquela energia mental fica por ali. Então, vai se tornar também o lixo mental, porque eu não botei para fora, está aqui preso. Então, essa é uma outra questão. Verbalizar. O que é que eu preciso falar? Fala, bota para fora. Mas o outro vai se chatear comigo. Se ele se chatear, o problema não é seu, é dele. Você não vai ofender ninguém, você vai colocar aquilo. Então, se a pessoa... Você tá diferente comigo? Tô sim. Eu tô. Por quê? Porque naquele dia você falou isso, você me expôs na frente dos outros, eu não gostei. Meu Deus, eu não percebi, foi sem querer, tá, mas eu não gostei. Preste atenção. Então, a gente tem que colocar para fora. Verdade. Outra coisa. O que é que eu preciso deixar para trás? O que é que ainda me incomoda, me importuna e que eu não abandonei? Eu ainda estou carregando. É o lixo mental. Coisas que aconteceram há muito tempo e que ainda eu não me esqueço. Há 10 anos, quando ele me disse que eu era feia. E aí aquilo fica martelando. Já passou tanto tempo. E a pessoa com aquele pensamento. Eu estou dando um exemplo bem simples. Mas tem outras coisas que aconteceram. Então, a Rediane falou aqui que ela faz várias leituras de autoajuda e ela falou que ela precisa cuidar do interior dela para não estar somatizando essas situações. Foi uma interação. Pode continuar. Fazendo ponte com isso, o próximo passo é perdoar. Eita, você pegou no meu calcanhar de Aquiles. Pois é. Eu sou uma escorpiana legítima. Eu tenho uma coisa com essa palavrinha, com cápsulo, que assim, eu vou botar em caixa alta, rancor. O perdão é algo que eu estou exercitando muito. Aí Marina disse, super sincera, eu sou mesmo. Todo mundo que me conhece, Kailane também disse verdade, super sincera. Eu sempre reconheci isso em mim. Porque assim, eu me dou o máximo e sou sempre boa com todo mundo. Então, no mínimo, eu espero a reciprocidade nas coisas boas. E ninguém vir para me machucar, me maltratar. Mas aí as situações acontecem e aí aquilo me tranca dentro de, sabe, de tantas emoções ruins que eu não consigo. Eu não sou fácil de perdoar, não, viu? Sorry. Isso é tão interessante que olha você... Aqui, ó, uma que eu boto para me ouvir por casa, ela disse, viu, Clarissa, que eu te falei que é melhor virar a página? Ela aqui, ela absorve aquelas ligações de 10 minutos, viu? Que vira 1 hora. Pois é. Valeu, amiga! Tá vendo que live top? Dá vontade de abrir outra para continuar. A gente tem que aprender isso, tem que aprender a lidar com essa questão de pessoas que querem desabafar. Não, falou, o que tal, o que? Bom, ó, agora eu vou precisar, peraí, só um pouco, agora eu vou precisar desligar aqui, porque eu vou tomar um cafezinho, tal. Pronto, já deu atenção ali, mas não precisa ficar tanto tempo. Eu já passei por isso também. Esquentou o ouvido, eu mudava para o outro, e a pessoa falando ininterruptamente. Ela nem queria saber se eu estava ouvindo, mas ela estava falando. Então, Joca falou que as expectativas geram ansiedade relacionadas às pessoas.
Miriam falou que perdoa, mas não esquece. Veraci disse que depois que ela aprendeu a fazer isso, expor o que incomoda, ela ficou bem melhor, não se zanga, entendeu? E nem se desanga. O importante é o bem-estar mental. Viu? Tati falou, Tati Taylor, que foi perfeita a sua colocação. Entendeu? A Ariadna fala que às vezes acontece de ser mal interpretados, quando as pessoas falam assim, sinceramente, o que sente, as pessoas são mal interpretadas, no caso. Eu falo para você aquilo que me sente, que eu senti, que você me causou, e aí a outra pessoa ainda distorce, ainda faz um novelo bem grande, e aí já viu. Tem duas questões que você trouxe aí que eu vou pontuar. A primeira é sobre a pessoa interpretar. A interpretação é dela. Se eu falei e ela interpretou mal, o problema não foi meu. Infelizmente, não é meu. Eu disse uma coisa, ela interpretou como ela quis. Então, tem pessoas que você diz assim, bom dia, ela está me desejando bom dia porque está vendo o dia como hoje, tal assim, tal. Então, tem gente que já está com 4 pedras na mão. Descarregando. O problema não foi o bom dia, foi ela. E a outra questão que alguém trouxe aí, eu perdoo, mas não esqueço. Nem é para esquecer, porque perdão não é esquecimento. Perdão é uma reconfiguração que eu vou fazer mental diante daquela situação. Então, eu vou mudar a forma de enxergar aquilo ali. Não significa que eu vou ser amigo da pessoa, amiguinho, vou confiar nela plenamente. Nada disso. Perdoar é tirar o peso que está dentro de mim. Adorei. Então, tirar o peso que está dentro de mim. Eu tenho um monte de peso, viu, Glória? Eu tenho uma tonelada de peso. Eu estou com a mágoa e estou carregando tudo isso no meu coração. E vai somatizar. Eu comentei outro dia, em uma live, e que assusta algumas pessoas, que do ponto de vista da psicossomática, da linguagem corporal, de outros estudos, da medicina grega antiga, por exemplo. Então, vai dizer que a mágoa, ela pode provocar o surgimento de um câncer. Então, eu não quero isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou aprender, o que é que eu tenho que aprender para perdoar? Eu não sei perdoar, não adianta. Não. Todo mundo sabe, todo mundo pode. Você perdoa uma criança que vem correndo e dá um tapa no seu plexo e dói. Por quê? É uma criança. A pessoa que te ofendeu, que te machucou, primeiro, que ela pode não ter tido a noção do quanto iria machucar, ou ela está doente moralmente. É uma pessoa que tem prazer, então ela está doente. Se eu começar a ver, é uma pessoa doente, infelizmente. É uma pessoa que está cheia de dores, de angústias, de problemas e que descarregar em mim. Então, eu mudo a forma de enxergar. Quando eu mudo essa percepção sobre o outro, aí fica mais fácil. E existe exercício para perdoar. Então, por exemplo, se você tem um problema com João e você não consegue perdoar o João, pronto. Na hora de você dormir, você vai pensar, bom, João, vou pensar aqui nele. E vou pensar e falar na minha mente. Neste momento, eu estou te perdoando. É muito difícil, eu sei que você aprontou comigo e tal. Aí você faz esse exercício. No dia seguinte, eu falei, mas repita, depois repita, depois repita. Vai chegar um momento que o seu subconsciente vai internalizar essa questão e você já não vai mais pensar. Eu estou perdoando, mas nem estou mais me lembrando dele. Ou seja, você já perdoou e nem percebeu que já aconteceu o perdão. Então, é um exercício também gradativo. E Jesus diz, perdoais 70 vezes 7 vezes. É para perdoar eternamente. Então, eu vou perdoar, até a coisa fazer parte de mim. Até um ponto de que eu não me ofenda mais tanto com o que o outro faz. Por quê? O que o outro fez é ação dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Uma pessoa que foi traída, quem traiu foi o outro. Eu troquei aqui sem querer a tela. Pera ainda, que eu fui tentar ler um comentário e eu botei para a tela para as costas. É porque Marina fez uma consideração bacana aqui e eu não estou conseguindo retornar para ler. Eu estou tentando aqui botar. Ela falou aqui. Ela disse que ela é mal interpretada quando ela tenta falar da melhor maneira, que ela procura evitar, mas que tem coisas que ela prefere perder a amizade do que deixar para lá. Manu diz que essa energia ruim adoece tanto, por isso que ela libera o perdão. Tami tem dificuldade de perdoar e diz que como é que faz para tirar a raiva dentro de si, que ela não sabe.
Santos Queiroz diz que as pessoas não estão acostumadas com a verdade. Kátia também é solidária e disse que também tem dificuldade de perdoar. Então, as amigas aqui também são sinceras. Dizem que não conseguiram ainda perdoar com facilidade. Pronto. O que é que você precisa, a outra orientação, o que é que você precisa focar e o que é que você precisa tirar o foco? Então, se eu não consigo perdoar, é porque eu estou focando naquilo que é ruim para mim. Então, eu preciso tirar o foco. Ah, não consigo perdoar fulano de tal, e eu só penso nele, ou seja, ele é meu foco. Eu estou focando no que é ruim para mim, que é quando você... Dando ibope para que não presta. Quando você perdoa, você não está fazendo bem para o outro, você está fazendo para você. Porque a nossa questão principal é assim. Eu não perdoo porque aquele miserável, aquela miserável, não vale nada, não presta, mas não é ela que precisa do perdão. É você que precisa perdoar, porque ela não está nem aí. Você passa por ela, ela nem liga. Não. Então, se ela não está pedindo perdão, é porque ela não está se interessando, não está se interessando por esse perdão. A falta de perdão está te incomodando, portanto, o problema é seu e é você que tem que se livrar dele. E a pessoa não vai te procurar para isso. Não fica esperando que ela vá tomar iniciativa. Então, eu preciso trabalhar isso pelo meu bem-estar, para mim, por mim, não é por ele, por ela. Então, o perdão tem esse sentido. Por isso que perdoar é muito importante. Então, tirar o foco do que não presta e começar a falar do que é importante para mim. Então, se eu tenho uma pessoa que é sugadora, uma pessoa que me magoou, tal, e eu só fico pensando nela, eu estou focando no que não presta. Mas se eu página, recentemente teve uma pessoa que fez uma ofensa comigo. Aconteceu realmente comigo. Eu mandava mensagens e tal. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu digo, já não vou mais mandar mensagem. Eliminei de mandar mensagens. Não excluí, mas eliminei. Se em algum momento quiser falar, vou responder naturalmente. Mas eu não quero guardar essa mágoa comigo, não. Eu simplesmente já estou eliminando. Se quiser voltar, perfeito. Então, não fico com peso na consciência, não fico com, ah, meu Deus do céu, mas é uma pessoa... Outras pessoas surgem na nossa vida constantemente. Amigos vão, outros chegam, e assim a vida. A gente não pode se fixar nisso, né? Eu estou atento também com a questão do horário aqui. Verdade. Eu só vou te alertar que tem 8 minutos. Exato. A live bombou. Eu consegui anotar quase todo mundo que entrou. Eu consegui perceber todas as interações. Você tem 8 minutos para suas considerações finais. Pronto, ai, meu Deus, olha, você é tudo. Ó, eu quero consulta. Você consulta, avisar logo que você é clínico, autorizado para consultar via videochamada. Quem tiver angustiado aí, nesse período, vai lá, clica no perfil de Zori, manda o direct e pega o contato dele. Agora, continue suas considerações. Tá aí, né? Zori Terapeuta Bem-vinda, Nájila. Chegou, o importante é que chegou. Vai ficar gravada também. Vou deixar gravada no feed, para todo mundo ver. Uma orientação que eu faria, uma outra orientação é conexão com assuntos positivos. Não se conecta com o que não presta. Não precisa ficar assistindo o jornal o dia todo dia, 3 vezes por dia. Desconecta disso. Assiste outras coisas. Tem um filme gostoso que eu tenho, uma série gostosa que eu tenho orientado para as pessoas, que é Anne. É uma série doce, suave, você assiste com crianças, mas cheia de lições de vida. Muito positiva. Como é o nome dela? Anne. Com 2 N's. Anne. Sim. Anne. Então, na Netflix está lá. É uma série espetacular. Quem quiser assistir também uma coisa boa, tem um documentário com Louise Hay. Esse documentário, ela vem falando assim de coisas espetaculares sobre mudança de atitude mental para o bem-estar. Quem tiver dúvida depois pode me procurar no Instagram que eu passo a informação. É uma coisa boa para a limpeza do cérebro também. A limpeza quem quer que a gente aumente a live? Porque eu tô querendo aumentar a live. Abrir outra quando terminar. Bota aí a mãozinha. Ai, eu tô querendo continuar, Dori, que eu ainda acho que a gente não esgotou. Em 6 minutos você não vai finalizar.
Ai, tô Pronto. aflita. Vamos lá. Eu só vou Vai, ter cuidado com a minha carga, que eu vou ter que botar o carregador aqui para ela não cair. viu, vá falando. Pronto. Então, eu não sei por que travou aqui os nomes, não estou vendo mais os textos, só você que está vendo aí. Não, mas eu tô vendo, ó, Kátia disse que tá adorando a live, perfeita. Sheila também, Nájila. Eliane disse que chegou agora, mas que já tá amando. O povo tudo quer que continue uma live 2. Marina, Diana Barbosa, a Kátia, a Ariadna, eu quero. Então essa live vai virar uma live de 2 horas, que eu tô aqui encantada. Para você dar conta de tudo, ó. Ilaneide diz que tá perfeita, Tami também. Quem mais quiser, avisa aí que a gente vai continuando. Porque só da parte do perdão, essa daí está transcendendo muitas coisas dentro de mim, entendeu? Eu acho assim que o caminho que eu escolhi no momento, que é o caminho da vida pública, da vida política, vai me exigir muito esse exercício do perdão. E o que eu estou precisando mesmo é deixar ir muita coisa, descarregar muita bagagem que eu fui acumulando ao longo do caminho. Então, é isso que eu preciso fazer no momento. Entendeu? Inclusive, a gente pode retomar. Se nós Você é fizermos muito inteligente, viu? Se nós fizermos a continuação da live, a gente pode falar um pouquinho mais esmiuçadamente sobre a questão do perdão, por exemplo. A gente pode estar tocando nesse ponto assim, conversar um pouco mais e, inclusive, fazer um pouquinho da Agora meditação. eu estou te ouvindo baixo. Quem está ouvindo os olhos baixo? Só eu que estou ouvindo os olhos baixo. Veja aí com as pessoas, porque... Sinalize aí se está todo mundo ouvindo os olhos. Eliane, a gente vai ficar. A gente vai abrir outra live quando essa terminar. Não se preocupe, não. Quem está ouvindo os olhos bem, que eu estou ficando sem ouvir direito. Fala aí de novo, Zori. Veja aí se estão escutando-me naturalmente, completamente, perfeitamente. Pronto, então ótimo. Tá ótimo, né? Então, eu falava da questão das conexões com assuntos positivos. Então, sim, quando eu falo de assuntos positivos, você pode lembrar de Sócrates com a questão das peneiras. Quando o indivíduo foi para lá fazer uma fofoca, todo mundo conhece a história, né? E Sócrates pergunta, passou pelas 3 peneiras? Mas que peneira? A peneira da verdade, que você vai me falar, é verdade? Você viu? Não, me contaram. Passou pela peneira da bondade? É bom para essa pessoa que você me conte? Bom não é não. Então, a necessidade, você tem necessidade de me contar isso? É necessário realmente? Vai ser bom para a comunidade, para as pessoas, para mim, para você? Não, não, não. Então, segure isso aí com você. Não tem necessidade de saber disso, né? Então, a gente se lembra muito disso. Eu tenho que aprender a me conectar com coisas positivas. Pessoas negativas que vêm trazer fofoca, tititi, não dá ouvidos. Ou se você ouvir, só faz sei. Tá certo. Eu li um texto uma vez que falava das peneiras socráticas na faculdade, em 1998, na UF. Foi a primeira aula da professora de psicologia e ela falava sobre os filtros que a gente tinha que fazer e sobre o que era necessário ser dito, o que era necessário a gente ouvir, o que era necessário a gente repetir e levar adiante. Exatamente. Então, é preciso que a gente esteja atento com essas peneiras, elas são muito úteis. Eu só trouxe alguma coisa, claro, eu não preciso ser grosso, mas eu também não tenho que retroalimentar, porque quando a pessoa não acha eco, ela vai parar de falar. Ela gosta de fofoca. Então, se encontra com a outra pessoa, foi mesmo? Você soube? Menina tá grávida, é mesmo? E o cara é casado. E aí vem trazendo essas histórias, essas coisas, esses conflitos. Você soube de fulano? E aí a pessoa que vive da vida alheia, ela vive esse pré. Aí a gente volta para o começo. Zori, faltam 2 minutos para acabar a live. Você vai abrir outra, como todo mundo pediu? Ou vai dar para abrir outra? Porque Kátia quer, Eliane quer, Manu quer, eu quero, Veraci quer, todo mundo quer. Então, bora abrir outra live, né? Quem não for poder ficar, eu vou, em 10 segundos, dizer que
Ana, Uriel, Vitória, Tami, Kátia, Emília, Kailane, Miriam, Eugênia, Irlaneide, Eliane Bispo, Eliana,